do rio Quebar. Aleluia, quando ele tem a visão, ali o jovem está acorrentado, o jovem que tinha sonhos, o jovem que tinha projetos, aleluia, assim como eu e você, aquele jovem que tinha sonhos, tinha projetos de exercer o seu cargo, mas esse sonho e esses projetos que ele tinha, outrora foi interrompido, aleluia, por consequência da falha dos seus pais, seus antepassados. Agora Ezequiel está próximo do rio Quebar, aleluia, ali cativo, aleluia. Nós vemos que Ezequiel era sacerdote, mas agora, aleluia, Deus vai mudar a história daquele jovem Ezequiel. Como ele estava cativo na Babilônia, ele não poderia exercer o seu cargo sacerdotal. Aí nós vemos que Deus vai mudar a história de Ezequiel, aleluia. Agora ele não vai ser mais sacerdote, agora ele vai ser, aleluia, profeta escolhido por Deus. Nós vemos que a visão que Ezequiel teve, uma visão magnífica, uma visão de esplendor, uma visão, aleluia, maravilhosa. A mesma visão que o apóstolo João teve em Apocalipse capítulo 1, aleluia, qual teve com Cristo, que os seus cabelos eram brancos como a neve, os seus olhos eram como chama de fogo, os seus pés como um latão reluzente. Oh glória, aleluia. A mesma visão que Ezequiel teve é parecida com a visão, aleluia, que o apóstolo João também teve essa visão. Uma visão de esplendor, uma visão de glória, a visão, aleluia, do Deus eterno. Ezequiel teve aquela visão, aleluia, e nós vemos que no capítulo 1, versículo 28, a visão era tão forte, aleluia, que Ezequiel ele não consegue ficar de pé, aleluia, oh glórias, e Ezequiel, aleluia, cai ao chão prostrado com o rosto em terra, porque a visão era forte, a visão era tão real, que Ezequiel teve ali naquele momento que ele não suporta ficar de pé e cai prostrado no chão. Ezequiel não estava sentado, como diz alguns pregadores, Ezequiel não estava prostrado num banco de uma igreja, como diz alguns pregadores. Ezequiel não suporta o poder da presença de Deus que era tão real e cai com o rosto prostrado em terra, aleluia. E nós vemos no versículo 1 do capítulo 2, aleluia, que Ezequiel, aleluia, tenta se levantar, mas não consegue, porque a presença era tão real, era tão forte, que Ezequiel não consegue ficar de pé. É nesse momento que o Espírito Santo de Deus entra nele e coloca ele de pé. E a palavra diz: filho do homem, fica em pé que eu vou falar contigo. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé. O Espírito Santo entra nele e coloca ele de pé. Oh glórias! Jesus me trouxe aqui nessa noite, aleluia, oh glórias, para te dizer, aleluia, que hoje é noite que Jesus vai começar mudando a tua história. Por mais que você esteja prostrado, a partir de hoje o Espírito Santo te visita, aleluia, e te coloca de pé para fazer a grande obra que ele tem na tua vida. A partir de hoje ele começa mudando o rumo da tua história. Oh glória, aleluia. O nome Ezequiel também é conhecido, aleluia, traduzido do hebraico para o português. O Senhor é Deus, ou o Senhor fortalece. Aleluia, oh glórias. E nós vimos aqui nesse contexto a força de Deus. Ezequiel, aleluia, como está no contexto, o Senhor fortalece, ou a força de Deus. Nós vimos só por esse contexto que Ezequiel veio dar força, Ezequiel, aleluia, veio curar, e Ezequiel também veio ajudar aquele povo, aleluia, que estava cativo por causa do pecado, aleluia, em Babilônia. Mas Deus levanta Ezequiel com o nome. Ezequiel é força de Deus. Ezequiel é força, é cura e é ajuda. Oh glórias, Jesus me trouxe aqui nessa noite que ele vai levantar jovens para fortalecer, ele vai levantar jovens para curar, ele vai levantar jovens para ajudar aquele que está caído, oh glória, aqueles que estão caídos na beira de rua, aquele jovem que está ali vivendo uma vida nas drogas, aleluia, aquele jovem que leva uma vida de humilhação. Mas Jesus me trouxe aqui nessa noite que vai levantar jovens pregadores nessa cidade de Pimenta Bueno para impactar este lugar, jovens para fortalecer aquele que não está assim.
que está enfermo com feridas na alma. Oh glória, aleluia. Jesus Cristo vai levantar este lugar, jovens pregador da palavra, que vai impactar este lugar. Jovens como o profeta Ezequiel, que estava cativo, mas Jesus começou mudando a história dele. Não importa a situação que você esteja, não importa a situação que você se encontra, Jesus Cristo é especialista em mudar história. E nessa noite ele diz que vai começar mudando histórias de jovem que está aqui nessa noite, para fazer a diferença na vida de outros jovens. Oh glória, aleluia. Então se prepara, aleluia, e ouve a voz de Deus, que ele vai começar a mudar a tua vida. Aleluia. Oh glória, aleluia, aleluia. Jesus Cristo, aleluia, ele veio dar força àquele que não tem nenhum vigor. Aleluia, ele veio dar força para o cansado, ele veio para o oprimido, ele veio para aquele que está abatido, para aquele que está cansado, ele dá força. Ele diz no Evangelho de São Mateus: vinde a mim, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia, oh glórias, essa é a missão, oh glórias. Livro de Isaías, capítulo 40, versículo 29. Aleluia, oh glórias. Ele veio para te dar força. Ele dá força ao que está cansado e dá vigor a quem não tem nenhum vigor. Ele te capacita, ele te coloca, aleluia, a palavra na tua boca, assim como ele fez com o profeta Jeremias. Ei Jeremias, ponte de pé que eu vou falar contigo, Jeremias. Jeremias questiona Deus por ser muito novo, mas Deus fala com ele: eis que eu ponho minhas palavras na tua boca, Jeremias. Eu te capacito, Jeremias. Não precisa temer não, Jeremias. E Deus está falando com os jovens aqui nessa noite. Aleluia. Agora, Deus está falando com os jovens aqui nessa noite. Não precisa temer, porque ele capacita, ele fortalece, ele ajuda, ele dá vigor, ele dá sabedoria, glórias. Aleluias. Deus é fiel. Aleluias. Filho do homem. Aleluia. Filho do homem aparece 93 vezes no livro de Ezequiel. Isso indica a familiarização de Ezequiel. E Deus, aleluia, nessa narrativa, Deus está mostrando a grandeza dele, Ezequiel. Nessas 93 vezes que narrado a vida do homem, Deus está mostrando a Ezequiel a sua soberania, a sua grandeza. Aleluia. E a fragilidade de Ezequiel. Ezequiel agora tem uma missão. Ezequiel agora está no meio de um povo rebelde. Ezequiel agora tem que exercer, aleluia, o chamado que Deus colocou em suas mãos. O compromisso de Ezequiel agora é outro. Agora Ezequiel não é mais sacerdote, agora Ezequiel é profeta. No meio de uma nação que está prostrada, no meio de uma nação que está caída, Ezequiel agora tem que fazer a diferença no meio de uma nação que se prostrou, no meio de uma nação que abandonou os princípios de Deus, no meio de uma nação que se afundou no pecado, uma nação que está caída. E agora Deus levanta Ezequiel para fazer a diferença no meio daquele povo. Ezequiel vai começar pregando uma mensagem, e Deus, aleluia, ainda fala com Ezequiel: não precisa temer, que eu sou contigo. Livro de Josué, capítulo 1, versículo 6. Josué, aleluia, seja forte e corajoso, que eu sou contigo, assim como eu fui com o teu servo Moisés. Aleluia, então não precisa temer, aleluia, Ezequiel, porque eu sou contigo. Você vai pregar a palavra, Ezequiel. Aleluia, mas as nações são rebeldes, são obstinados, são como os escorpiões, aleluia, Ezequiel. Mas seja forte, Ezequiel, vai lá e prega a palavra, Ezequiel. Aleluia, Deus está falando com os jovens aqui nessa noite. Te levanta, aleluia, porque eu sou contigo, eu te capacito, eu coloco as minhas palavras em tua boca. Não precisa temer não, porque eu sou contigo. Quer ouça, quer deixa de ouvir, eu sou contigo. Pregue a palavra, é a palavra que salva, é a palavra que cura, é a palavra que liberta, é a palavra que transforma o mais de um pecador em um grande pregador da palavra, é a palavra que pega aquele que está caído, levanta e coloca em cima de um altar para fazer a diferença. É a palavra, aleluia, as glórias, que levanta aquele que se prostrou, aquele que caiu. É a palavra que dá força, é a palavra que transforma de dentro para fora. A palavra tem poder, aleluia, para mudar a história. E nessa noite, pelo poder da palavra, ele vai começar mudando a história de pessoas que chegou aqui e foi lançado palavras de maldição, mas pelo poder da palavra de Jesus, a tua vida a partir de hoje vai mudar.
Oh, glória. Aleluia, Jesus. Aleluia. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Você tem liberdade para adorar nessa noite. Você tem liberdade, aleluia, para glorificar o nome santo do Senhor Jesus. Ezequiel é separado por Deus para uma missão. Aleluia. Ezequiel agora tem que assumir, aleluia, aquilo em que Deus colocou no seu coração e ele não pode fugir do seu propósito. Ele tem que encarar aquela nação, ele tem que pregar a palavra. Ele tem que ir, aleluia, renunciar para aquele povo se levantar. Ezequiel tem que dar força para aquele povo que está caindo. Ezequiel, aleluia, tem que levar o alimento para aquele povo. Ezequiel tem que levar o pão quentinho do céu. Ezequiel tem que levar o maná. Ezequiel tem que levar a água, glórias. Ezequiel tem que levar o alimento para aquele povo se arrepender e novamente retornar para os caminhos do Senhor. Aleluia, glórias. Não é uma tarefa fácil, é uma tarefa difícil, porque Deus nos disse que o povo é rebelde, é um povo obstinado, aleluia. Mas nós estamos passando por um momento nessa nação que o povo já não quer mais escutar a palavra, o povo já não quer mais ouvir a palavra, tem endurecido o coração para a palavra. Aleluia, nós vimos que no Evangelho de São Mateus, que Jesus fala uma palavra, aleluia, a qual foi anunciado, glória a Deus. A palavra foi semeada entre espinhos, entre pedregulhos, mas chegará um momento que a palavra vai ser semeada em terra fértil, e essa palavra vai produzir frutos, e frutos que agradam a Deus. Assim como Deus levanta Ezequiel para mudar a história daquele povo, ele vai começar a levantar pessoas aqui. Glória. Deus me trouxe nessa noite para te dizer que ele vai começar a mudar a tua história. E através da tua vida, ele vai começar mudando a vida de outras pessoas, glórias. Ele vai começar mudando a história da tua família. Ele vai começar mudando a história dos teus vizinhos, aqueles que te cercam, aleluia. Ele vai começar mudando a tua história, aleluia, porque ele vai te levantar como o sal da terra e luz do mundo para fazer a diferença, pregando a palavra, anunciando o Evangelho, aleluia, no Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículo 15, ide por todo mundo, pregai a palavra, aquele que crê, aleluia, será salvo, mas é somente pelo poder da palavra, a palavra que tem poder para transformar e para mudar a história. Aleluia, Jesus. Ezequiel está diante de uma missão difícil. Aleluia. Ezequiel está diante de uma missão difícil. Aleluia. Mas a palavra tem que ser pregada. A palavra tem que ser anunciada. Aleluia. A palavra de prantos, a palavra de lamentos, aleluia, daquele povo. Mas Ezequiel tem a missão de ajudar aquele povo. Ezequiel tem a missão de curar aquele povo que está enfermo, aquele povo que se afundou, aquele povo que se afastou de Deus e se feriu, aquele povo que se afundou. Mas a missão de Ezequiel agora é levar a palavra. Aleluia. Ezequiel começa anunciando a palavra para aquele povo, pregando a palavra. Por 22 anos Ezequiel pregou a palavra. Por 22 anos Ezequiel exerceu o chamado de profeta, pregando para aquele povo, aleluia, que não queria voltar para Cristo. Assim como foi a vida do profeta Jeremias e a vida do profeta Isaías, aleluia, pregando a palavra, porque ele foi separado e escolhido por Deus para fazer a diferença. Aleluia. E Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer que ele te levantou para fazer a diferença no meio dessa nação. Ele te levantou para fazer a diferença no teu bairro. Ele te levantou para fazer a diferença onde tu põe a planta dos teus pés. Oh glória, porque quem te escolheu foi Deus, não foi um homem. Se foi Deus que te escolheu, ele te capacita, ele te dá sabedoria, ele te dá vigor, ele te dá destreza, aleluia, oh glória. A palavra dele ele coloca na tua boca, oh glória, aleluia, porque ele te escolheu, aleluia, oh glória, que todo mundo pregar a palavra. Você é escolhido por Deus, é separado por Deus. Deixa quem quiser falar, deixa quem quiser levantar contra a tua vida, dizer que você não vai chegar a lugar algum, mas você foi separado, você foi escolhido por Deus. Deixa se levantar contra a tua vida, deixa, aleluia, as pedradas vir. Vai ter espinhos, vai ter desprezo, vai ter humilhação, vai, aleluia.
não te queimará. Quando passar pelas águas, elas não te afogarão, porque Ele passa contigo. Salmo de número 91. Cai mil à tua direita, 10 mil à tua esquerda, mas não te acontecerá, porque Deus é contigo, aonde tu olhar a ponta dos seus pés. Aleluia! Oh glória! Você foi separado por Deus, escolhido por Deus. Livro de Atos, capítulo 9. Aleluia, Deus chama Ananias para ir falar, aleluia, com o apóstolo Paulo através da sua conversão. Aleluia! Saulo de Tarso teve um encontro com Deus, e ele está cego, aleluia, na rua chamada direita de Júlio. Aleluia, ele está orando há 3 dias em jejum, e ele vê um homem chegando e põe as suas mãos sobre a cabeça. Mas quando Deus chama Ananias, ele questiona Deus. Mas Senhor, aquele homem persegue aqueles que vêm pelo caminho. Aleluia, os que vinham pelo caminho naquela época era dado um nome aos cristãos que iam pelo caminho naquela época. Mas Ananias primeiro vai questionar a Deus. Mas Senhor, aquele homem mata, ele prende, ele persegue, ele mata aqueles que vêm pelo caminho. Primeiro ele questiona a Deus sobre o chamado que Deus tinha, mas Deus estava mudando a história daquele homem. Aleluia, de Saulo, aleluia, de Tarso para Paulo. E Paulo se torna o maior abridor de igreja do Novo Testamento. Aleluia, mas primeiro ele questiona a Deus. Quantos hoje não têm questionado a Deus a respeito do teu chamado? Quantos hoje não têm criticado a Deus, aleluia, mas quem escolheu foi Deus. Aleluia, pode não louvar bem, pode não pregar bem, mas quem escolheu foi Deus. E Ele te capacita no momento certo, Ele te dá sabedoria. Não te preocupe, aleluia, agora apenas descansa o teu coração, confia no Senhor, porque Ele é quem capacita, é Ele que te dá sabedoria, é Ele que te levanta, é Ele quem te conduz, é Ele que faz o mover da tua vida. Oh glória, aleluia, Jesus. Oh glórias, você foi separado e escolhido por Deus, então descansa o teu coração. Descansa o teu coração que você foi separado por Deus, você foi escolhido por Deus, aleluia, e quem te guarda é Deus, quem trilha os teus caminhos é Deus. Apenas coloca em prática aquilo que Ele colocou, aleluia, em teu coração para você fazer. Apenas coloca em prática o chamado que Ele colocou em tuas mãos, aleluia, glória. Confia nele em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas, ó glória. Confia nele, descansa nele, lança o teu pão sobre as águas, ó glória. Confia no Senhor, lança a tua ansiedade sobre Ele, lança todo aquilo, todas as tuas preocupações, tudo aquilo que te faz, aleluia, se afastar de Deus, lança sobre Ele e descansa o teu coração. Começa buscando mais, começa descendo mais, começa orando mais, começa exercendo mais o que Jesus colocou em tuas mãos, para que Ele comece a fazer um mover diferente dentro da tua casa. Glória a Deus, Aleluia, Jesus. Aleluia. A missão de Ezequiel era trazer de volta aquele povo à presença de Deus. A missão de Ezequiel era trazer de volta aquele povo ao centro da adoração a Deus. Aleluia. Mas nós estamos passando por um momento, meu pastor, na nação, que o povo tem se afastado de Deus. O povo já não quer mais ouvir a palavra que é pregada. Aleluia. O povo a cada dia que vai, o tempo vai passando, o tempo vai passando e as coisas vão mudando. Muitos vão se afastando da presença de Deus, por já não querer ouvir mais a palavra. Mas Jesus Cristo disse que no fim dos tempos isso realmente iria acontecer. Mas eu ainda creio que Jesus vai levantar, assim como levantou o profeta Ezequiel, no meio de uma nação rebelde, no meio de um povo, aleluia, incrédulo. Eu creio ainda que Jesus Cristo vai levantar jovens pregadores da palavra, assim como levantou o profeta Ezequiel. Eu creio que Jesus ainda vai levantar jovens pregadores da palavra, jovens para fazer a diferença no meio dessa nação. Jovem cheio da unção e do poder de Deus. Aleluia, jovem, aleluia, que pregue o milagre acontece. Jovens que preguem a palavra.
Jovens que negam o Evangelho com amor e com carinho sem entender os levantes e os espinhos que vêm pela frente. Eu creio, aleluia, que Jesus Cristo vai fazer um mover no meio dessa nação e vai levantar jovens e crianças pregadores da palavra, assim como fez com o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel achava impróprio, aleluia, impossível Deus falar com ele naquele momento, naquele lugar que ele estava. Aleluia, glórias. Mas Jesus, aleluia, ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele opera aqui, opera no lugar estando todo momento. Aleluia. E eu creio que Jesus Cristo vai levantar jovens pregadores da palavra no meio dessa nação, aleluia, que não quer mais ouvir a palavra. Mas Jesus vai levantar jovens pregadores da palavra para fazer a diferença no nosso meio. Eu creio que Jesus Cristo vai capacitar jovens para fazer a diferença no meio dessa nação, aleluia. Porque aquele que não quer, Jesus levanta outro e capacita, aleluia, e dá graça, levanta e envia para pregar a palavra. Eu creio no mover do Espírito Santo no meio das igrejas, ainda nesses últimos dias da igreja na terra. Eu creio ainda que Jesus Cristo vai fazer um mover e levantar jovens. Aleluia, para pregar a palavra, assim fez com o jovem Ezequiel. Aleluia, aos 30 anos de idade, Ezequiel começa a exercer o seu chamado de profeta. Aleluia, pregando a palavra, fazendo uma diferença no meio daquele povo. Ezequiel sozinho, sem família, mas Ezequiel estava ali exercendo o seu chamado. Ezequiel estava firme diante da presença. Ezequiel pregava a palavra e não arredava o pé. Ezequiel, aleluia, era firme naquilo que ele falava. Ezequiel foi separado por Deus para fazer a diferença. Ezequiel foi chamado como um atalaia, aleluia, para fazer a diferença, como torre de vigia. E Jesus, nesses últimos dias, vai levantar jovens atalaias, pregadores da palavra, que anunciam, aleluia, as boas novas do rei. Aleluia. Deus vai levantar pessoas, jovens, aleluia, pregadores da palavra, que pregam e o milagre acontece, aleluia. Deus vai levantar, aleluia, jovens como torres de vigia nos últimos dias, para pregar o Evangelho que salva, que cura, que libera. Jovens que se firmam diante do propósito que Deus tem, aleluia, que não querem fazer como Jonas fez, que tentou fugir da presença de Deus, aleluia. Mas logo em seguida foi cercado e teve que retornar e cumprir o propósito que Deus tinha colocado em seu coração, que era pregar para o povo de Nínive. Por que Jonas fugiu? Jonas fugiu porque o povo de Nínive era um povo sanguinário, um povo que tirava o couro de muitas pessoas vivas, aleluia, antes de matar. Por isso que Jonas fugiu do propósito chamado de Deus, aleluia. Mas lá na frente ele foi cercado, aleluia. E logo em seguida ele teve que cumprir o propósito que Deus tinha na vida dele. Eu quero dizer que não adianta você tentar fugir do propósito que Deus tem na tua vida. Você foi separado e escolhido por Deus. Não queira tentar fugir, não queira tentar desviar caminho, porque você foi separado, você foi selado por Deus para fazer a diferença no meio dessa nação. Não tenta fugir, porque se você tentar fugir, você foge hoje, amanhã Deus te pega, aleluia. Eu já vi muitos casos de jovens estar fugindo, tentando fugir da presença de Deus, desviar o caminho, aleluia, e logo em seguida sofrer a consequência, aleluia, de fugir o chamado do propósito que Deus tem. Então não queira fugir daquilo que Jesus colocou em tuas mãos. Assuma a responsabilidade de exercer o chamado, o propósito de Deus que Deus tem na tua vida, que é fazer a diferença nos últimos dias dessa terra. Aleluia. É que eu só de ver que a hora já se foi. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Oh glória. Aleluia. Que a igreja venha à frente, vamos estar orando. A hora não espera. Aleluia. Já retornamos com o pastor. Glória a Deus. Prepara que ele ainda apareça mais ali. Glória. Deus é fiel. Aquele que quiser vir à frente, vamos estar orando. E a igreja está na liberdade para estar orando, para estar intercedendo. Aleluia.